Pastor do céu, eu tenho sido vítima, pastor, de trabalhos de macumba, de feitiçaria. Está sendo terrível isso na minha vida. Não foi só para a mulher estranha levar o meu marido, não foi só para o homem estranho tirar minha esposa de dentro de casa, mas para minha vida virá um inferno mesmo, pastor. E não só contra mim, mas contra os meus filhos também. Queridos, não são poucos os relatos que eu tenho ouvido a esse respeito. Dos trabalhos de macumba, de magia negra, de oferendas nas cachoeiras, terra de cemitério na porta de casa, coisas malucas que a gente tem ouvido e visto por aí. E tem acontecido aos montes, aos montes. Mas aí a pergunta que fica é, isso vale? Isso funciona? Realmente funciona? Realmente existe esse poder negro aí das magias, dos feitiços, das bruxarias? Isso realmente pega? Isso realmente funciona? E se funciona, como eu me protejo? Tem que fazer uma oração? Tem que pular 7 ondas? O que eu tenho que fazer? O fato é que desde que o mundo é mundo, feitiçaria existe. Feitiçaria existe. Os trabalhos, as ofertas, as deuses variados, que ao passar do tempo vão perdendo o status de Deus, né? Conforme o cristianismo vai subindo, vai se elevando e vai se tornando aí a religião oficial do mundo, né? As outras religiões vão perdendo aí o espaço, a conotação de endeusar qualquer coisa, e aí eles vão chamar de Deus mesmo, né? Vão chamar como sendo algo, uma religião diferente, mas ainda assim uma religião do nosso Deus Todo-Poderoso. O fato é que isso não existe. A Bíblia chama de religião o ajudar pessoas, né? Se alguém estiver com frio, que você dê um casaco. Se alguém estiver com fome, que você o alimente. Isso, biblicamente falando, é religião. Isso é religião. Mas o fato é que as pessoas estão montando as suas próprias definições de religião, definição de Deus, definição do que é certo e do que é errado, justamente por não observar o que diz a palavra do Senhor. E essas pessoas que inventam suas próprias definições, eles vão dizer que fazer trabalho para que você, como esposa, se dê mal na vida, você, esposo, não queira mais saber da mulher, que você ache uma outra pessoa, ou que você morra, ou que você fica doente, ou que tudo na tua vida vai de mal a pior. Tudo isso, porque eles inventam as coisas, eles consideram como sendo algo benéfico, algo muito bom e aprovado até mesmo por Deus. É incrível como eles se valem de suas próprias crendices, suas próprias invenções para validar algo terrível contra o próximo como algo positivo, algo que Deus está aprovando, o que não é verdade. Não é, de jeito nenhum. Deus jamais concorda com coisas horrendas, horripilantes, maldosas, egoístas, coisas que se buscam apenas os seus próprios interesses. E no caso dos estranhos, e aí é terrível, porque daí a gente não pode pensar que é só os estranhos. Tudo isso está acontecendo porque só os estranhos estão fazendo trabalhos. Muitas vezes tem teu marido, tem tua esposa, no meio dessa bagunça toda. Muitas vezes tem, querido. É triste a gente falar, mas muitas vezes tem. Eles mesmos fazendo trabalho, sejam influenciados, sejam porque estão desgostosos, não importa o motivo. Muitas vezes seu próprio cônjuge está fazendo trabalhos de magia, de feitiçaria para te derrubar, para te ver caído. A gente já falou sobre a crueldade deles e isso não é novidade para mais ninguém. Então, perceba que existem sim esses trabalhos e perceba que eles funcionam. É terrível, mas eles funcionam. Funciona contra todo mundo? Não, esta que é a questão. Não funciona contra todos, mas muitos se valem disso para destruir, para amaldiçoar, para fazer com que as pessoas venham sofrer, só pelo prazer mesmo de ver o sofrimento alheio. Isso é usado hoje pelas mulheres e pelos homens estranhos, mas já foi usado por grandes reis,
Nós vemos, por exemplo, lá em Números, no capítulo 23, Balaque, o rei Balaque, usando dos serviços de Balaão, que era um profeta e que deveria abençoar, mas ele se vendeu a Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele tentou, bem que tentou, na verdade, E funcionou? Não funcionou. E a Bíblia explica o motivo de não ter funcionado. Talvez na tua vida esteja funcionando, A mulher estranha vai lá, faz um trabalho e de repente você está toda quebrada, sentindo dores até no fio de cabelo. Talvez acontece isso. Talvez o homem estranho vai lá e encomenda um trabalho, faz lá aquela coisa horripilante e de repente você está perdendo o seu emprego, ficando sem renda, está tudo indo de mal a pior na tua vida. E você fala, isso é por conta dos trabalhos, Mas por que funciona na vida de uns, mas não na vida de outros? Olha o que diz o texto de Números 23, a partir do 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas maravilhosas Deus tem realizado. Perceba, porque Deus não viu iniquidade em Israel, Deus era com Israel. Porque Deus não viu maldade em Jacó, Deus era com Jacó. Jacó aqui no sentido de povo, não no sentido de homem em si, mas do povo descendente de Jacó, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Está se referindo ao povo e não a um homem específico, assim como se refere ao povo de Israel. Deus os tirou do Egito e as suas forças são como as de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Ou seja, todo o trabalho de macumba, feitiçaria que fossem feitos para destruir o povo de Israel não valeria nada, não funcionaria nada. Você sabe o que estava acontecendo neste momento? Abria-se a boca para amaldiçoar e não saía palavras. Então Balaão tinha que abençoar. Era o único jeito. Sabe quando você tenta falar alguma coisa e Deus te segura? Estava acontecendo isso com Balaão. Ele não conseguia amaldiçoar. Tudo aquilo que era maldição era transformado em bênção, porque não se via iniquidade, não se achava maldade. E por esta razão, por este motivo, não havia separação entre Deus e o homem. Então Deus era com eles e aumentava a força deles e nada poderia os deter. Mesmo a inveja, o egoísmo, os trabalhos, a vontade que Balaque tinha que eles fossem amaldiçoados, nada disso iria funcionar, nada disso iria dar certo. Você sabe por quê? Porque não havia iniquidade. E nada vai acontecer na tua vida, querido. Nada, nenhum trabalho. Eles podem ir lá no cemitério. Pode ir à meia-noite, 3 horas da manhã, não importa. O problema é deles perderem o sono. Podem fazer o trabalho que for, podem pegar a terra do cemitério, podem acender velas, aquelas velas enormes, 7 dias, não importa. Podem ir na Mata Verde, nas cachoeiras, podem ir aonde quiser, oferecer frango com vinho e essas coisas nas encruzilhadas. Nada disso vai funcionar. Se você não tiver iniquidade. Se Deus olhar para você e não ver iniquidade, se Deus olhar para você e não ver maldade em você, se Deus olhar para você e disser, não, eu estou com você, querido, pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer. Mas pastor, está acontecendo, pastor do céu, eles fazem um trabalho lá e a minha vida vira de pernas pro ar, eu não aguento mais, pastor, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Não tenha iniquidade na tua vida. É simples. Não precisa fazer oração. Deus quebra o trabalho de maldição. Não precisa.
É só você não ter iniquidade. Não tendo iniquidade, não tendo pecado, Deus olhando para você, vendo o seu esforço em se santificar cada vez mais, querido, não importa o que eles estão fazendo. Rapaz, eles podem plantar bananeira, eles podem fazer o que eles quiserem, que não haverá nenhuma autoridade satânica, maligna, capaz de impedir o agir de Deus na sua vida, ou capaz de te causar algum mal, sendo Deus impedido de te livrar. Mas em hipótese alguma, esqueça isso, esqueça essa ideia de que o poder maligno é sobrenatural e pode romper tudo e que Deus não tem nenhum controle sobre isso. Não, mentira de Satanás para te enganar. Se não houver maldade em você, se não houver pecado em você, se houver em você um esforço para se livrar do pecado, para não mais praticar, se pecou, se caiu, já pede perdão, já se arrepende, já muda a estratégia de vida para não pecar novamente, querido, se Deus olhar para você e ver isso, querido, não importa, deixa eles fazer à vontade, deixa eles gastar dinheiro comprando essas coisas para fazer de oferenda. Pode fazer, mas deixa fazer com força, deixa, nem esquente, nem esquente. Porque se não houver nada em você criando uma brecha, contra você não vai valer o encantamento, não vai valer a adivinhação, não vai valer a macumba, não vai valer as oferendas, não vai valer nada. Fica sossegado. Se está valendo, querido, não é porque a culpa é de Deus, é porque olhou-se para você e viu brecha aberta. Então, é só fechar que está resolvido o problema. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro.